Aleluias. Tudo bem com vocês? Abençoados. Deus quer falar com você esta noite. Ih, ninguém acreditou. Você quer que Deus fale? Eu sei que Ele tem algo poderoso esta noite para as nossas vidas. Salmos 18, do 32 ao 34, nos diz assim: o Deus que me revestiu de força e aperfeiçoou o meu caminho, Ele deu a meus pés a ligeireza das corças e me firmou nas minhas alturas. Ele adestrou as minhas mãos para o combate, de sorte que os meus braços vergaram um arco de bronze. Amém. Esse texto, o autor desse salmo está falando a respeito do revestimento do Pai sobre as nossas vidas. É algo que às vezes nós não entendemos e nós não compreendemos, mas a palavra de Deus, ela nos ensina que em todo tempo Deus nos reveste. Deus nos reveste do quê? Deus nos reveste de coragem, de ânimo, de ousadia, de poder, de força, de unção. Mas aí o que acontece? Nós muitas vezes chegamos diante do problema, da dificuldade, da luta, das incertezas do mundo, e nós nos achamos como? Como fracos, como insuficientes, como pessoas que, ou melhor dizendo, que nós não temos forças para vencer aquela luta, aquela dificuldade, aquele problema. E muitas vezes nós nos entregamos, entramos em depressão, entramos em desânimo, começamos a deixar de fazer as coisas, deixamos de vir à igreja, deixamos de buscar a Deus. Por que isso? Porque nós deixamos de olhar para aquele o qual nos reveste completamente de poder sobre as nossas vidas. Quando nós olhamos para Deus, nós temos que entender uma coisa, que tudo aquilo que nós somos incapazes de fazer, todas as coisas que nós não temos condições por nossas próprias forças de fazer, existe um Deus no céu. Existe um Deus no céu, um Deus que é Pai, um Deus que é fortalecedor, um Deus que nos reveste de unção, de capacidade e que nos dá vitória em todas as coisas. O grande problema nosso qual é? É que Deus tem falado conosco, Deus tem nos direcionado, Deus tem nos dado um caminho, mas nós não temos tomado decisões que precisam ser tomadas em nossas vidas. Nós não reagimos àquilo que Deus está colocando sobre nós. E nós temos que entender que quando estamos revestidos com o poder sobrenatural de Deus, isso nos permite vencer todas as coisas. Todas as coisas. Não tem problemas que às vezes nós sofremos, nós suamos, nós padecemos para vencer. Nós achamos que vamos cair, que vamos sucumbir diante dele, mas de repente nós passamos e olhamos para trás e pensamos: puxa, já foi. Não é assim? Já não tem mais força, não tem mais poder sobre a minha vida. Esse problema, essa dificuldade, essa luta, esta enfermidade, ela não pôde, ela não teve poder. Por que isso? Porque Deus tem nos guardado. O problema nosso é que às vezes nós temos a memória muito fraca. Eu ia usar um exemplo aqui, mas depois de um animal que diz que tem uma memória fraca, mas ele não tem memória fraca não, né? Eu descobri isso depois e quase que eu uso o exemplo dele. Mas nós temos a memória fraca. Acontece que Deus tem nos dado livramentos. Tem ou não tem? Deus tem te dado livramento? Tem, com certeza. Deus tem te dado vitória, Deus tem te dado bênção, Deus tem mudado, transformado a sua vida, a sua casa, a sua família. Com certeza tem.
Mas o que acontece conosco é que nós não nos lembramos daquilo que Deus já fez por nós. E daí quando chega a luta, quando chega o problema, nós nos deixamos entrar no mesmo buraco. Nós nos deixamos entrar na mesma dificuldade, na mesma luta. O que acontece conosco? Nós começamos a duvidar muitas vezes de nós mesmos. Mas o problema maior é que muitas vezes nós duvidamos que tem um Deus sobre os céus, que é Pai sobre as nossas vidas, um Deus que nos dá vitória, como diz o salmista. Nós duvidamos que Deus é capaz de nos dar a vitória sobre todas as coisas. Nós chegamos a duvidar que, uma vez que nós estamos no braço do Pai, nós estamos protegidos, abençoados, guardados, livrados de todas as coisas. E isso faz com que o nosso inimigo, o nosso arqui-inimigo, ele se aproveite das nossas vidas. Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela nos diz que o nosso inimigo já está em derrota, ele já foi vencido, ele já foi condenado, ele já não tem mais poder. Mas por que nós continuamos dando poder para ele? Porque nós muitas vezes duvidamos do poder de Deus sobre as nossas vidas. E sabe por que muitas vezes nós duvidamos? Porque nós temos perdido o foco em Deus. Nós temos nos deixado levar pelas coisas da vida. E nós temos procurado viver a nossa própria vida, da nossa maneira. E temos deixado de olhar para as coisas de Deus. Tem pessoas aqui que têm chamados, pessoas aqui que têm promessas sobre as suas vidas. Mas eu te digo uma coisa: se você continuar vivendo da maneira com que você continua vivendo, você vai ver os teus dias passarem e não vai viver as promessas de Deus na sua vida. O problema é que muitas vezes nós deixamos de olhar as coisas de Deus como deveríamos estar olhando. Aí nós achamos que nós precisamos descansar mais, que nós precisamos ter mais tempo para isso, para aquilo, para aquele outro, que nós precisamos viver a nossa vida, porque ainda, temos muito tempo para frente. Mas nós temos que parar a nossa vida e começar a olhar para as coisas de Deus. Começar a olhar para o Senhor, começar a olhar para aquilo que Deus tem nos falado. E Deus tem falado muito forte esses dias conosco. O salmista usou o exemplo da corça. A corça é um animal que tem a capacidade de chegar diante de uma montanha que muitas vezes parece impossível de subir por ela. Mas a corça, ela não olha a dificuldade, ela olha o desejo dela chegar ao topo, e ela começa a sua subida. Você já viu uma corça subindo uma montanha? Eu tive o privilégio de ver lá em Israel, subir uma parede quase que em pé, e aquele animal foi subindo. Eu achei que ele vai cair dali ou ele vai desistir. De forma alguma, ele foi trocando os seus passos de maneira que em pouco tempo ele subiu lá em cima. E quando a gente olha essa corça subindo, parece tão fácil, parece que ela não faz nem esforço para subir. Acontece que é difícil para ela também. Mas o problema é que ela não demonstra a sua fraqueza diante do seu problema, porque a vontade dela de chegar lá em cima é maior do que a dificuldade dela subir a montanha. Esse deveria ser o nosso coração. Esse deveria ser o nosso coração. O desejo por alcançar a bênção de Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, devia ser maior do que qualquer coisa das nossas vidas. Então essa corça, ela consegue escalar coisas que parecem impossível.
parece que ela não faz esforço nenhum. E o salmista diz o que ali? Que o Deus, o nosso Pai, toma os nossos pés como os de uma corça. Deus, o Pai, torna nossos pés como uma corça. O que o salmista está dizendo? Que o Pai é que fortalece as nossas vidas para que nós possamos vencer os problemas, para que nós possamos vencer as dificuldades. Mas o que nós dizemos no nosso coração? Isto é impossível para mim. Chega diante de um concurso, chega lá, né, querendo passar no concurso, mas vê o grande número de candidatos. O que pensa? Isto é impossível para mim. Chega diante de qualquer circunstância da vida, olha para as coisas e diz: isto é impossível para mim. Mas eu quero te dizer essa noite, que quando nós estamos com o nosso Pai, quando Ele está nos fortalecendo, quando o Pai nos cobre com a sua unção, aquilo que a nossos olhos parece ser impossível, é ali que Deus vai nos colocar, porque Deus, Ele é abençoador. Deus é aquele que é um Deus do impossível, é o Deus que realiza coisas impossíveis sobre as nossas vidas. Para Deus, aquilo que parece que vai nos impedir, é somente um instrumento para nos levar mais para cima. Quando surgem problemas nas nossas vidas, para nós é impossível muitas vezes ultrapassá-los. Deus, Ele usa esse problema como um degrau para que nós possamos subir e ir mais alto. Então, para Deus, para o nosso Pai, não há impossibilidades. E se para o nosso Pai não há impossibilidades, e se estamos com Ele, e estamos fazendo as coisas conforme Ele quer que nós façamos, nós podemos dizer que também as coisas, a impossibilidade não existe para nós. Muitas coisas que lá no passado eu olhava para frente da minha vida e eu achava impossível, hoje eu já realizei. Algumas delas eu já fui 3, 4 vezes. Como ir para Israel, eu achei que seria impossível um dia chegar em Israel. Hoje eu já fui 3, 4 vezes para lá. Então muitas coisas que para nós parecem impossível, para Deus é tão fácil. É tão fácil. Mas o que é preciso? Nós começarmos a ter o foco nele, manter os nossos olhos para Ele. Então, o que acontece muitas vezes com os problemas, com as dificuldades? Sabe o que acontece? É o Pai nos treinando para quê? Para a batalha. É o Pai nos deixando forte, ou fazendo com que sejamos mais fortes diante das lutas. Não tem lutas que às vezes no passado nós tínhamos dificuldade para enfrentar, hoje é fichinha. Hoje é fichinha. Tinha valores, falando financeiramente, tinha problemas financeiros do meu passado, que hoje para mim é fichinha. Por que isso? Porque Deus me tornou mais forte. Deus, Ele vai nos treinando para as batalhas. Deus nos torna capazes de derrubar qualquer coisa que queira se levantar contra nós. Quando nós estamos preparados por Deus, treinados por Deus, não é qualquer luta que nos derruba, não é qualquer problema que nos derruba. Quando tivemos, lutas no passado que eram muitas vezes difíceis, tem muitas delas que hoje a gente olha as pessoas passando, a gente diz assim: isso aí é tranquilo. Não é assim? Por que é tranquilo? Porque nós já passamos por elas, porque nós já enfrentamos e já vencemos, ou seja, nós já fomos treinados para essa luta. Então às vezes a gente vê as pessoas passando por aquela dificuldade e a pessoa pensa: mas por quê? O que está acontecendo? Por que você está sofrendo tanto? Se é tão fácil, isso é tranquilo. Então,
quando Deus, Ele nos treina, Ele nos faz perder de vista tudo aquilo que nos intimida. Tem muitas coisas que nos intimidavam no passado, que Deus nos fez perder de vista, ou seja, ficaram para trás, não estão mais diante de nós. Ele nos faz perder de vista tudo aquilo que nos ameaça. O grande problema nosso hoje é ouvir as notícias. Por que isso? Porque as notícias não são boas. Se nós ligarmos a televisão, ou uma pessoa que é viciada em ficar ouvindo notícias todo o tempo, é uma pessoa que fica negativa. Por que isso? Porque ela só vê coisas ruins todo o tempo. Eu tenho um amigo meu que trabalhava comigo, e ele estava numa depressão muito profunda. Muito profunda. E naquela época, não sei se tem ainda hoje, tinha um jornal que nós brincávamos, né? Que aquele jornal, se você torcesse, ele pingava sangue. E quando eu fui trabalhar junto com ele, no setor, junto com ele, na mesma sala, eu comecei a conversar com ele. E eu comecei a orientar ele, tomando remédios pesadíssimos. Numa depressão profunda, profunda mesmo, a ponto de pensar em se matar. E eu comecei a falar para ele, porque o que acontecia? O jornal, ele passava na banca, onde ele pegava ônibus, e ele ficava lendo aquele jornal na parede, porque ele não comprava, né? Outra coisa que ele era, né? Mãozinha fechada, então ele não comprava, ele ficava lendo lá na banca, ao ponto de que o dono da banca começou a dar o jornal para ele não ficar ali atrapalhando as outras pessoas que estavam comprando na banca. Então ele começou a ganhar o jornal, e ele lia aquilo todo dia, e nós começamos a falar, eu comecei a falar para ele, que ele deveria parar de ler aquele jornal. Eu disse, isso aí, você já está depressivo, fica lendo essas notícias, vão te deixar mais depressivo ainda. E ele escutou o meu conselho. Sabe o que ele fazia? Ele acordava às 4 horas da manhã. Quando ele chegava às 8 horas no serviço, ele já sabia todas as notícias. E às vezes ele ficava, alguém ligava o rádio para escutar uma música e vinha uma notícia. Quando ia falar sobre a notícia, ele já contava antes que todo mundo. Ou às vezes falavam alguma coisa da notícia, ele já sabia além do que aquilo que o jornalista estava passando para nós. Ele já sabia quem era, quem não era, quem matou, quem não matou, quem mandou, quem não mandou. Ele sabia tudo da notícia. E daí eu comecei a falar para ele, comecei a orientar ele para parar com isso. E resultado, ele conseguiu vencer a depressão deste jeito. Somente deixando de ouvir as notícias. Então um conselho para você hoje: feche teus ouvidos para as notícias negativas. Comece a ouvir notícias boas. Sabe o que é o Novo Testamento? São as boas novas. Em vez de você ficar ouvindo más notícias, lendo más notícias, comece a ler as boas novas. Comece a olhar para a palavra de Deus e a receber aquilo que ela tem para a tua vida. Deixe de ouvir, pare de ouvir as más notícias, as notícias negativas. Quando você está concentrado nas coisas erradas, você está, sabe o quê? Perdendo o teu progresso. Porque quando nos concentramos em coisas erradas, nós voltamos para trás. Se nós estamos fazendo ou estamos nos concentrando em algo errado na nossa vida, isso vai nos trazer para trás, isso vai nos impedir, isso vai ser um atrapalho para que nós possamos prosseguir. Quando nos concentramos em coisas erradas, nós começamos a perder a colheita. Sabia que você tem uma colheita? Porque a palavra de Deus diz que tudo que o homem plantar, isso também ele colherá. O que você tem plantado?
Porque nós vamos colher. E quando nós estamos concentrados em coisas erradas, é sinal que nós começamos a plantar o quê? Coisas erradas. Se nós começamos a olhar para uma pessoa e achar que ela é contra nós, qualquer coisa que essa pessoa faz vai nos ofender, vai nos machucar. Isso vai nos atrapalhar a nossa colheita. Existe uma pesquisa nos Estados Unidos, fizeram alguns anos atrás, e nessa pesquisa, eles chegaram à conclusão que as grandes empresas dos Estados Unidos estavam perdendo bilhões em dólares por causa dos seus funcionários. Por que isso? Eles descobriram que os funcionários perdiam o foco naquilo que estavam fazendo muito facilmente. Essa pesquisa foi tão fundo que eles descobriram que um único funcionário, num turno de 8 horas, ele chega a perder o foco 60 vezes durante este turno. Então o que aconteceu? Essas empresas que participaram dessa pesquisa começaram a fazer um trabalho para quê? Para que os funcionários não perdessem o foco naquilo que estavam fazendo. E começaram a fazer treinamentos, começaram a criar ambientes mais sociáveis na empresa. Por exemplo, modificaram o restaurante, parou de ser aquele lugar somente de comer. Eles começaram a fazer coisas novas ali, para quê? Para que o funcionário pudesse se sentir bem no momento que ele estava ali parado, se alimentando, e pudesse voltar de uma forma diferente para o serviço. E com isso eles conseguiram recuperar alguns desses bilhões fazendo essas coisas. Então, o que acontece? De repente nós podemos estar trabalhando o dia inteiro, mas se nesse dia 60 vezes durante esse dia nós estivermos pensando em outras coisas, aonde vai estar o nosso foco? Se nós não estivermos concentrados naquilo que estamos fazendo, nós podemos trabalhar um dia inteiro e não colher nada, e não fazer nada. Quem é patrão aqui sabe disso. Existem funcionários que você olha, ele está trabalhando o dia inteiro, mas chega no final do dia, você vai ver, ele não produziu nada. Não produziu nada. Então, nós temos que começar a olhar para as coisas corretas. No reino de Deus, existe esse problema também. Qual é o problema? Que por acharmos que não estamos sendo, muitas vezes, pagos, remunerados, porque não temos ninguém que nos recompense financeiramente, nós achamos que nós não estamos sendo valorizados, e daí nós começamos a perder as coisas que o reino tem para oferecer para as nossas vidas. Uma coisa eu posso te dizer: nada que façamos para o Senhor é em vão e não tem recompensa. Quando você olhar para a palavra de Deus, você vai ver que Deus, Ele não fica devendo nada para ninguém. Nada, Deus não deve nada. As pessoas muitas vezes se levantam contra a oferta, contra dízimo, contra a primícia. Mas vai ler a palavra de Deus. Vai ler a palavra de Deus e veja quantas promessas estão sobre a vida daquelas pessoas que são fiéis com isso. São fiéis com isso. Quantos testemunhos nós temos aqui daquilo que Deus fez na vida das pessoas? Quantos testemunhos? Quantos testemunhos na minha vida? Algum tempo atrás, em 2005, tive um problema muito sério no serviço. Tive que entregar todos os meus cargos de chefia. Tive que mudar de setor. Resultado, eu recebia 25% só do meu salário nesse período. Por 6 meses, por 8 meses mais ou menos, eu passei a receber somente 25% do meu salário.
Eu tinha muitos compromissos, carro comprado, casa alugada, né? Naquela época não tinha casa própria ainda. Tinha outros compromissos. Resultado, né? Começou a arrebentar tudo, né? A conta bancária, perdi conta bancária, tinha conta em 3, 4 bancos, perdi tudo. Perdi cartão de crédito, perdi tudo, todo mundo atrás de mim, né? Porque virei o mal pagador de uma hora para outra. Mas eu cheguei para minha esposa e disse para ela assim: Ingrid, o dinheiro que eu estou recebendo hoje é o valor do meu dízimo, porque o salário eu recebia inteiro. Mas como eu estava devendo um monte de coisa, tinha empréstimo consignado, tinha um monte de coisa no contra-cheque, o que vinha, né, só dava era o valor do dízimo do salário. E eu disse para ela assim: eu poderia, né, tentar pagar alguma coisa ou dar o meu dízimo. E eu disse para ela: isso não vai resolver nada, pagando, né, uma conta somente não vai resolver nada na nossa vida. Então eu vou ser fiel no dízimo. Por 8 meses. Quando deu 8 meses, o meu chefe me chama na sala dele e fala para mim assim: Gilberto, o pessoal aqui que trabalha com você vão receber uma promoção. É uma premiação, na verdade, na época era uma premiação. Só que para receber esse prêmio, a pessoa, né, foi feita uma lei. Nessa lei foi posto o nome das pessoas que na época estavam trabalhando no setor, e eu não estava, eu estava trabalhando no administrativo na época. E as pessoas que estavam na lei têm direito a receber, né, 150% de prêmio sobre o seu salário. Maravilha, né? Ia resolver minha vida, né? Ia resolver minha vida. Mas ele disse assim: só que você não estava aqui, então você não vai receber. Eu disse para ele assim: não tem problema, eu só quero um lugar para eu trabalhar em paz. Eu trabalhando em paz não tem problema, né? Porque eu confiava em Deus, eu estava sendo fiel com Deus. Passou-se alguns dias, chegou o contra-cheque, eu abri meu contra-cheque, o que aconteceu? O prêmio estava lá. Eu me desesperei, corri para o meu chefe e disse: meu Deus do céu, segura isso, não deixe pagar. Ele: o que está vendo? Eu digo: olha aqui, ó, o prêmio saiu para mim. Você disse que eu não tenho direito, eu não posso receber isso, porque se eu receber o banco vai me tomar, eu não tenho como devolver para a prefeitura depois, se eu não tenho direito. Ele disse: não tem problema, eu vou ligar para o RH, nós já resolvemos isso. Ligamos para o RH, para um amigo dele, o rapaz disse para nós assim no telefone, né? Ó, não tem problema nenhum, né? Vou emitir um contra-cheque, daqui uns 15 minutos já emito outro contra-cheque, só mandar vir buscar aqui. Eu voltei a trabalhar tranquilo, né? Porque ele ia resolver o problema. De repente toca o telefone do meu chefe, eu olho lá para a sala dele, né? Tinha um vidrão, nós chamava de aquário, né? Que era o vidro que ele ficava nos observando. Então nós dizia que nós tínhamos um chefe no aquário. Quando eu virei chefe, eu mandei arrancar o vidro, porque senão eu ia virar eu. Aí o que aconteceu? Eu vi que o telefone dele tocou e ele começou a ficar sério no telefone, me olhar, e sério no telefone. Eu digo: meu Deus do céu, estou frito, né? Ó a confiança. Daí ele me chamou, eu digo: fui lá, né? Ele disse: Gilberto, você não sabe o que aconteceu. Eu disse: o que aconteceu? Aí ele me explicou toda a história de volta, da premiação, da lei, e tal, e tal, e tal. Eu disse: tá, mas daí, como que ficou a situação? Não vão mudar meu contra-cheque? Ele disse: não vão mudar seu contra-cheque. Eu: por quê? Porque o seu nome consta, o seu nome e a matrícula na lei, que foi feita há 3 anos atrás, né? Isso vem de encontro a uma coisa que eu falo, que tudo o que Deus já preparou para você já está pronto. A minha bênção era naquele dia que eu ia receber, mas já estava pronto quando? Há 3 anos atrás. Deus já tinha preparado minha bênção, eu já sabia o que ia acontecer 3 anos ali para frente, e já preparou minha bênção. Quero te dizer uma coisa: está você em alguma luta, alguma dificuldade, algum problema, eu profetizo que você vai receber a sua bênção, porque ela já está pronta pelo seu Pai. Já está preparado, já está pronto. Então, não pense que, não é? Que Deus não está te olhando, que você está fazendo as coisas corretas no reino, e ninguém está olhando para você, ninguém está te dando valor, ninguém está resolvendo nada com você. Não pense nisso, porque o teu Pai que está no céu,
está sobre as nossas vidas, e Ele é aquele que vai nos dar a bênção, vai nos entregar no momento certo, na hora certa, para que nós possamos desfrutar dela. Lembra que eu falei que era só um prêmio? Todo mundo que começou a se aposentar no meu setor, a partir daquele dia, perdia o quê? Ganhou 150%, perdia 75% do salário, ou seja, se aposentava somente com 25%, porque perdia o prêmio. Um ano antes de eu me aposentar, o prefeito que estava, na prefeitura na época, não poderia mais se candidatar. Não deixaram, o partido não deixou mais ele se candidatar. Disseram para ele que ele não ia se candidatar. Não foi um bom prefeito, em todos os sentidos. Então você não vai se candidatar mais, senão nós vamos perder. Vamos pôr outro no teu lugar. O que ele fez? Para se vingar, ele fez uma lei e incorporou o prêmio nos salários daqueles que estavam na carreira somente, Então, aqueles que estavam na carreira, porque é muito comum na prefeitura ter funcionários em vários setores que não estão na carreira daquele setor. Então, só na minha sala, só tinha 2 na carreira, eu e mais uma moça. Nós trabalhávamos em 7. Então, tinha 5 que não estavam na carreira, 5 que se aposentaram perdendo 75%. Eu, graças a Deus, estava na carreira e fui abençoado. 3 meses antes de eu entrar com meu pedido de aposentadoria, Eu pude sair um ano antes, porque eu tinha direito a uma licença. Então eu fiquei um ano antes em casa, esperei em casa tranquilo. Quando faltava 3 meses para eu voltar, eu fui lá e dei entrada. Não, faltava um mês para me aposentar, eu fui lá e dei entrada na minha aposentadoria. Quando eu chego lá, meu chefe me conta mais uma benção. Ele disse: "Você não sabe o que aconteceu?" Eu disse: "Não, o quê?" Ele disse assim: "É que os contabilistas acharam que eles tinham direito a ganhar mais 50% daquela premiação. Então, para eles foi incorporado mais 50%. Então, ao invés de 150% do salário, foi incorporado quanto? 200%. Eu não era contador, mas eu era contabilista, tinha um nível técnico. O juiz, na hora de assinar, que eles ganharam, o juiz foi assinar. E ele olhou lá e disse assim: "Por que só os contadores? Se os técnicos em contabilidade fazem a mesma coisa que um contador, tem a mesma responsabilidade. Então, eu difiro isso, mas se os técnicos também receberem a mesma valorização." Ou seja, recebi mais 50%, uns 3 meses antes de eu me aposentar, sem eu saber que já estava vindo no contra-cheque, eu não tinha nem olhado. Isso é Deus, que nos abençoa. Então, qual que é o nosso grande problema? Quando nós estamos, vendo tudo, tudo errado na nossa vida, tudo não dando certo, ninguém valorizando, ninguém isso. Sabe qual que é a primeira coisa que nós fazemos? Qual que é, pastora? Porque a mente eu falei aqui antes que a mente é curta, nós não lembramos das coisas do passado. A gente esquece daquilo que Deus já fez, Nossa mente é curta. Eu ia falar do elefante, mas depois eu descobri que o elefante não tem a mente tão curta assim, não. Então, o que nós fazemos? A gente murmura. A gente começa a murmurar das coisas. Começamos a reclamar. E o grande problema nosso é que nós não reclamamos para nós mesmos. Nós começamos a reclamar com quem está à nossa volta. Sabe quem é o primeiro afetado nas nossas murmurações? É a nossa família. Nós arrebentamos com a nossa família. Por quê? Porque nós chegamos para baixo em casa, reclamando de tudo. Murmurando. Outra coisa, nós começamos a nos distrair. E quando somos distraídos, nós estamos perdendo o foco. E distraímos no quê? Nas coisas do reino. Nós passamos a dar menos importância para as coisas de Deus. Ou seja, se eu tenho culto hoje, eu vou decidir ir para o culto, mas surge um outro compromisso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer outro compromisso. Tem o culto, sabemos que tem culto todo domingo, toda quinta-feira. O que nós fazemos? Marcamos compromisso para esses dias. Porque daí nós temos uma desculpa para dizer para o pastor, para a pastora: olha, não posso ir porque eu tenho esse compromisso.
Então o que é isso? É distração, é perder, não dar importância para aquelas coisas que são preciosas na nossa vida. E não são somente as coisas que são preciosas na nossa vida. Entenda uma coisa: você é precioso para Deus. Você é precioso para o Pai. Entenda isso, o Pai te ama. O Pai te ama. E nós precisamos parar de brincar com as coisas do reino. Parar de brincar de estarmos focados. Fazer as coisas no automático, fazer as coisas de qualquer jeito. Temos que mudar a situação. E como mudamos essa situação? Como nós devemos mudar todas as coisas da nossa vida? Com decisões corretas. Temos que começar a tomar decisões corretas na nossa vida, porque senão vamos sofrer nós e vai sofrer as pessoas que estão à nossa volta. Então nós precisamos decidir o quê? Decidir se manter focado totalmente. Focado em quê? Focar naquilo que está sobre as nossas vidas. Por que isso? Porque todas as vezes que nós desviamos o nosso olhar do foco, ou seja, nós estamos caminhando certinho ali, nas coisas de Deus, nas coisas do reino, estamos fazendo certinho, aí nós perdemos o foco, saímos do foco, o que acontece? Vou dar um exemplo que você vai entender aqui, quem é motorista e anda em estrada, você vai entender aqui. Você está na estrada, né? E você começa a passar um caminhão atrás do outro, e passa. Chega lá na frente, a tua mulher diz assim: quero ir no banheiro. A minha é campeã nisso. O que acontece? Para ir no banheiro, certo? Aí você fica olhando na estrada, o que você vê lá? Tudo aqueles caminhões que você acabou de passar, tudo, né? Ou seja, você perdeu o foco na estrada, desviou-se, né? Perdeu o foco lá. Daí minha esposa fica brava porque eu às vezes não quero parar. Eu digo, não, tem mais um para frente. 20 quilômetros para frente, mas tem. Depois ela briga comigo. Então nós perdemos o foco. Quando perdemos o foco, o que acontece? As coisas continuam acontecendo. E quando nós resolvemos voltar, né, para o foco, o que aconteceu? Já tem um monte de coisa que nós temos que começar a fazer novamente. Então vai levar mais tempo para nós chegarmos à posição a qual nós estávamos. Então preocupe-se em fazer as coisas do reino. A tua maior preocupação deve ser essa: fazer as coisas do reino. Tenha certeza de uma coisa, que quando você começar a fazer as coisas do reino, a fazer aquilo que Deus está te pedindo, você vai ser tremendamente abençoado. Tenha certeza, o livro de Salmos nos diz que quando nós alegramos o coração de Deus, Deus ele concede até os pequenos desejos do nosso coração. O mesmo livro de Salmos diz que aqueles que fazem as coisas, né, estão focados nas coisas de Deus. Deus dá a eles até quando estão o quê? Dormindo. Aí você diz, mas eu não tenho recebido. Mas você tem feito as coisas do reino? Você tem procurado fazer as coisas de Deus? Ou você simplesmente é um frequentador de igrejas, de culto? E não tem feito aquilo que Deus tem te chamado. Todos nós temos um chamado de Deus para as nossas vidas. Todos nós temos um chamado. Deus não chama ninguém para ficar parado. Veja os discípulos, quando Deus foi escolher os discípulos, Jesus não escolheu ninguém que estava folgado. Todos estavam trabalhando, todos estavam fazendo alguma coisa. Então Deus não te chamou somente para você ser um espectador, né? Vem para a igreja para ficar aplaudindo aquilo que está acontecendo. Não, Deus te quer trabalhando. Deus te quer trabalhando. E aqui hoje nós temos um exemplo do que Deus quer de você. Olha para o teu lado. Tem cadeiras vazias?
Não vou mandar você repetir, eu não gosto disso, então eu não mando ninguém repetir nada. Tem cadeiras vazias, não tem? É meu dever encher essas cadeiras? Não, Deus chamou cada um de nós, não é só meu. Todos nós temos a obrigação de trazer alguém no próximo culto, na próxima reunião, de ganharmos alguém para Jesus. Você vai ver como é bom isso, como é gostoso isso, né? Como é gostoso fazer essas coisas para Deus. Então, quando você se foca no reino, você começa a colher benefícios. Você começa a colher benefícios. Quando você começa a se focar no reino, você começa a ser fiel à visão da casa, à visão do reino que Deus tem posto sobre essa casa. Você começa a ser abençoado. Quando você se foca no reino, os acréscimos começam a ser acrescentados. Tem gente, né? Eu falei a vez passada que eu preguei, que tem pessoas que só estão buscando as demais coisas, né? Muita gente correndo das demais coisas. Tem muita gente que está dentro da igreja dizendo que está servindo a Deus, mas na verdade está correndo atrás das demais coisas. Mas a Bíblia diz assim: buscai primeiro o reino, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Sabe, tem gente correndo atrás das demais coisas, só que quem está buscando o reino, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Ele não vai precisar buscar, ele não vai precisar suar, ele não vai precisar se esforçar, porque Deus vai acrescentar na vida dele. É Deus que vai te dar, é Deus que vai te entregar. Deus vai ter prazer de te abençoar quando você estiver trabalhando para Ele, quando você estiver fazendo as coisas que Ele está pedindo. Agora, se você não se foca no reino, a primeira coisa que você faz, quando alguém não está focado no reino, abandonar a posição. Não está focado no reino, vai abandonar o que está fazendo. Qualquer coisinha que aconteça, não vou fazer mais, estou magoado, né? Então abandona a sua posição. Agora, tem uma coisa: se abandona a posição, o que vai acontecer? Vai ficar sem nada, o acréscimo não vai vir. Se você deve se recusar a prestar atenção ao que deseja abraçar. Nós temos que recusar a prestar atenção naquilo que nós queremos abraçar. O que quer dizer isso? Que tem muitas coisas que nós temos vontades na nossa vida. Tem muitas vontades na nossa vida que Deus quer que nós deixemos de lado. Mas não é que Deus quer nos castigar. É porque aquilo que Deus tem lá para frente vai ser muito maior do que aquilo que nós queremos hoje. Então o que quer dizer isso? É aquilo que Jesus falou: quem quer me seguir, tome o seu salário e me siga. Não é o salário? O que é? A cruz. Tomar a cruz, né? Aí tem gente que levou tão a sério que pôs a cruzinha no pescoço, né? Não tem problema nenhum, né? Mas não é isso. O que Jesus quis dizer ali, que nós temos que morrer todos os dias para a nossa vontade, para o nosso desejo, e fazer a vontade dele, que é maior e soberana do que a nossa. Nós temos que morrer para as coisas que nós achamos que deve ser. Morrer para quê? Para os cargos, para promoções, para prazeres desse mundo, para lazer muitas vezes. Porque muitas vezes o que nós queremos é viver as coisas do mundo. E a Bíblia nos diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Então aquilo que o mundo tem para oferecer é somente ganância, é somente prazeres carnais.
Mas aquilo que Deus tem para nos dar é muito maior que todas essas coisas. E eu te garanto isso. Quando eu me converti, não vou dizer para você que eu vim com a cabeça limpa para Jesus, abençoado como eu tenho hoje. Não. Muitas vezes eu fiquei olhando meus amigos, vivendo a vidinha deles e achando, puxa vida, eu estou aqui na igreja e meus amigos estão lá, estão jogando bola, estão fazendo isso, estão indo para a festa, estão indo para o baile, estão indo para a bagunça. Só que hoje é o contrário. Hoje eles olham para a minha vida e eles dizem assim, puxa, eu perdi tempo buscando as coisas que eu tinha prazer. Porque aquilo que eu abandonei no passado, que eu achava que era vida boa, Deus tem me dado muito mais hoje. Deus tem me levado para lugares que eu nunca imaginei ter ido. Eu nunca imaginei ter estado. E Deus tem nos levado, Deus tem nos conduzido. E Deus tem muito mais para fazer para as nossas vidas. Então, muitas vezes fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, não é prazeroso. Porque a gente pensa assim, puxa, eu podia estar o dia inteiro hoje com a minha família, mas vou ter que ir lá fazer uma visita, vou ter que ir lá, falar de Jesus para alguém. Eu podia estar com meus amigos, eu podia estar jogando videogame, eu podia estar jogando um futebol, eu podia estar fazendo tanta coisa. Isso são prazeres. E muitas coisas fazer o quê? As coisas de Deus não é prazeroso. Não é prazeroso, mas ao contrário, é benéfico para as nossas vidas, porque enquanto estamos fazendo as coisas de Deus, Deus tem guardado aquilo que pertence a nós. Quando fazemos as coisas que Deus está pedindo para nós fazermos, Deus tem guardado a nossa família, Deus tem dado a nós livramentos, vitórias, bênçãos. Quantas vezes nós olhamos para as pessoas, quando acontece principalmente um acidente muito grande, meu Deus, quando acontece um acidente muito grande, que nem aconteceu agora há pouco tempo, caiu um avião em São Paulo, e de repente algumas pessoas disseram assim, puxa, na última hora perdi o voo. O que aconteceu? Ela foi beneficiada. É assim que Deus age. Quando nós olhamos, às vezes nós pensamos que estamos perdendo, mas na verdade nós estamos ganhando, porque Deus está nos dando livramento. Eu sempre digo uma coisa, tem um versículo que diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas é o quê? Não é só as boas? Não é. E por que nós achamos que é somente isso? Porque quando acontece coisa ruim, nós ficamos reclamando, nós murmuramos, nós questionamos com Deus, nós começamos a dizer, o que eu fiz? Qual foi o meu pecado? São todas as coisas, gente. Até um pneu furado, muitas vezes é um livramento de um acidente lá na frente. É um livramento. Esses dias atrás, nós íamos sair para vir para a igreja, tinha acabado de tomar banho, bum, faltou luz em casa. Fui abrir a porta da garagem, a garagem não abriu, nem no manual. Eu e meu sogro estavam em casa, falei para ele assim, não vamos poder ir para a igreja hoje. Sentei no sofá, abri o Facebook, o pessoal do grupo da cidade lá avisando, gente, quem estiver vindo para a festa, procurem um desvio, porque acabou de acontecer um grande acidente agora, morreu uma pessoa e tem duas bem mal no hospital. No caminho que nós íamos ir, estava vindo um cara na contramão, não se sabe se estava bêbado ou se queria se matar. Deu de frente com uma caminhonete. Tamanha violência que uma das moças que estava na caminhonete esmagou as duas pernas dela. Então, eu acreditei naquele momento, foi livramento. Porque era exatamente o ponto que nós íamos estar com o carro naquele instante. Então, tudo nós temos que agradecer a Deus, sejam coisas boas ou ruins, nós temos que agradecer a Deus, porque Ele está nos dando livramento. O que é foco? Eu falei em manter o foco. O que é um foco? Foco é o centro de interesse ou de atividade. Foco é aquilo que atrai, ou aquilo que nos atrai por decisão própria.
Foco é o ato de concentrar o interesse ou atividade em alguma coisa. Então, toda vez que nós estamos fazendo alguma coisa e nós estamos focados naquela atividade, nós vamos terminar aquela atividade corretamente. Mas quando nós começamos a nos desviar, nós já não estamos bem preparados, né? Então nós temos que ver isso. Então o que acontece? O que nós precisamos? Para nós encerrarmos, nós precisamos tomar a decisão de escolher naquilo que vamos nos focar. Então nós precisamos saber que temos que abrir mão de algumas coisas na nossa vida, para que nós possamos nos focar nas coisas do reino, ou assumir as coisas do reino. Nós temos que tomar o ato consciente de nos concentrarmos com interesse em uma atividade. Por que isso? Porque muitas vezes nós começamos a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Queremos abraçar o mundo e não vamos conseguir, ou seja, nós não vamos conseguir manter o foco em uma coisa só. Então procure fazer uma coisa de cada vez. Temos que ter uma definição visual clara, para que isso possa trazer produção nas nossas vidas. Ou seja, o foco ele não tem desculpa. A desculpa é para quem deseja permanecer sem foco. Amém? Se coloque em pé. O que precisamos para nos focar? Para que a gente possa manter o foco, nós temos que primeiro olhar para dentro de nós. E por isso eu queria que você fechasse os teus olhos hoje, e que você começasse a olhar para dentro de você. Fechar os olhos por quê? Porque quando estamos olhando, nós estamos vendo distrações somente. Então fechar os olhos é a única forma de podermos olhar para dentro de nós, para que nada possa nos tirar o foco. Nós não podemos ficar olhando para fora de nós, para aquilo que está nos acontecendo à nossa volta, porque isso são distrações. Sabe o que é um foco? Foco é o local onde o fogo está aceso. Quando você está em volta de uma fogueira e tem um fogo aceso, as pessoas ficam olhando as chamas, o que elas estão fazendo. Aquilo é manter o foco. O problema, sabe qual é? É que nós queremos arder fervorosamente de paixão por qualquer coisa. E não é qualquer coisa que nós temos que arder de paixão. E quando estamos fazendo isso é porque nós não estamos olhando direito para dentro de nós. Sabe, quando nós estamos desfocados, em vez de nós estarmos abençoando os outros com o nosso fogo, nós ao contrário vamos estar queimando essas pessoas. Muitas vezes queimando a nossa família, queimando a nossa esposa, nosso esposo, queimando os nossos filhos, conduzindo-os para uma situação a qual eles não mereciam estar. Quando nós estamos sem foco, nós queimamos quem nós deveríamos abençoar, como eu disse. Quando estamos sem foco, nós acabamos queimando todos aqueles que estão próximo de nós. Então a palavra de hoje é manter o foco.